Chegamos ao mês de junho, mês de número 6 no calendário. Se você vai prestar prova em setembro, faltam 3 a 4 meses aí para as suas provas principais. Se você vai prestar as provas mais pro final de novembro, início de dezembro, você tem um pouquinho mais de tempo, mas ainda não dá para ficar relaxado. Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você já iniciou a preparação algum tempo atrás e chegou a um ponto em que você estagnou. E o meu objetivo nesse vídeo é te ajudar. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP, passei com 5 primeiros lugares nas provas de residência, incluindo o primeiro lugar geral no Einstein, passei em todas as provas que prestei, e nesse canal eu falo sobre estudos para a prova de residência médica. Então, se é um tema do seu interesse, já se inscreve e curte que eu posso te ajudar bastante. E mais ainda, fica à vontade para enviar perguntas aqui nos comentários sobre essa fase da preparação, que eu vou responder todas as perguntas que vocês enviarem aí nos próximos dias. Agora, vamos falar sobre esse platô. O que acontece quando você começa a fazer 75%, 75%, 75% e não sai do lugar? Importante falar aqui, eu estou falando 75% em simulados e provas na íntegra. Não estou falando 75% em blocos de questões, etc, etc. E eu já trabalhei aqui no canal por que eu não acredito tanto nessas métricas. Mas esse é um platô que vai acontecer para todo mundo que vai passar. Porque chega em um determinado ponto em que as questões fáceis já se tornam de fato fáceis, então você se sente mais confortável em falar que acertou uma questão e estar convicto ao dizer que acertou essa questão, e aí você sai da prova tranquilo em relação a ela. Tem algumas questões meio médias ali, mas você fala, ah, não, mas enfim, aquela difícil eu sabia, então isso vai acabar compensando. E as difíceis são sempre difíceis, elas sempre serão difíceis, são difíceis para todo mundo, então é improvável que algum dia você vai sair de uma prova falando, meu Deus, destruí essas questões. E aí, com isso, esses perfis acabam se balanceando em um certo momento, e esse momento tende a ser ali entre os 70% e 80%. E as pessoas ficam assim, poxa, meu Deus, eu olho a lista de aprovados das minhas provas, sempre, por exemplo, prova da USP, solta as notas, prova do Einstein, solta as notas, eu olho as listas de aprovados e a galera faz 80%. Eu, por exemplo, acho que fiz 84% na prova teórica do Einstein do ano passado. Na da USP não cheguei a fazer 80%, mas, enfim, o pessoal tirando nota super alta e eu tô fazendo simulado, fazendo simulado, fazendo simulado e não tiro isso. Meu Deus, Pedro, eu não vou passar. O que que tem de errado? Como que eu posso melhorar? E eu tenho uma boa notícia para você. Na verdade, é muito improvável que você rompa o platô dos 75% em simulado e prova na íntegra, tá? Então, por mais que você possa, pouco a pouco, aumentar a sua pontuação, tirar mais vezes ali um 78, um 79, um 80 baixo, quem sabe até um 90, assim, de vez em quando em simulado, é muito difícil que isso se torne uma constante nos seus estudos. Por quê? Porque as provas variam entre si. Elas não só variam no nível de dificuldade, mas variam também no estilo de cobrança. E se você estiver sempre tirando 75, 76, 78, 79, isso é uma boa pontuação. Então não fique maluco falando assim, ah, meu Deus, eu tenho que tirar 80, tenho que tirar 80, tenho que tirar 80, e sofrendo porque você não tirou 80, porque na verdade a sua pontuação é uma boa pontuação. Nem por isso você tem que parar aqui. Só que o que eu quero deixar claro é que você está bem, você não está mal se você está nessa faixa aí entre 75 e 80, flutuando ali com dificuldade para vencer a barreira dos 75. Eu mesmo nunca estabilizei de fato acima de 80. Acima de 75 até diria que sim, mas acima de 80 nunca. Porque é muito difícil, não dá. Tipo, como que você espera que em todas as provas você vai tirar uma nota tão alta? Né? Isso é improvável. Mais importante do que você tentar estabilizar acima ali de 75, acima de 80, é você tentar identificar se as suas notas entre os simulados, entre as provas que você faz, estão variando muito, porque isso sim é um mau sinal. Você tirar uma nota muito alta em uma prova e depois tirar uma nota às vezes que você não iria nem para a segunda fase de outra. Isso é um mau sinal. Por quê? Porque mostra que as suas notas, né, o seu desempenho nas provas é altamente dependente do perfil de prova e que ele não é exclusivamente dependente do seu conhecimento, porque são esses dois fatores, né, os dois fatores principais que pesam ali sobre o seu desempenho. Um é o seu conhecimento de fato, e segundo é o estilo da cobrança da prova. E se varia muito, pode ter certeza, não é por falta de conhecimento, mas sim por uma sensibilidade sua ao estilo da prova, que pode até identificar uma falta de conhecimento, mas que muitas vezes mostra mais uma fraqueza em certas linhas de raciocínio específicas. E aí vem a pergunta, tá, Pedro, mas agora o que que eu faço de fato? Eu devo simplesmente abandonar as minhas estratégias prévias? Devo continuar fazendo o que eu já fiz? Devo fazer questões infinitas? E aí? E eu quero te trazer uma reflexão. Veja, o que te trouxe, se você saiu ali de 60, 65%, o que te trouxe desse ponto até os 70,
até os 75%, até 80%, é muito diferente do que vai te levar desse ponto para um ponto superior. As estratégias são completamente diferentes. As faixas de pontuação são recompensadas de maneira distinta. Então, se você está preso ali nos 60%, 65%, o que você precisa é conteúdo. Ponto. Não é, fazer flashcards, então fazer questões de um jeito específico, fazer isso, fazer aquilo outro. É claro que existem formas melhores de se adquirir conteúdo, mas o que você precisa é conteúdo, né? A solução é simples, você precisa saber mais coisa quando você está ali na faixa dos 60, 60 e poucos por cento. Agora, quando você vai ali para os 70%, principalmente nessa faixa dos 75, 78, o problema já é menos de conteúdo. Provavelmente, na verdade, você já sabe bastante do conteúdo e erra cada hora uma coisa diferente. Então, em uma questão você vai errar a cirurgia pediátrica numa prova, e aí na outra prova você vai errar uma questão de abdômen agudo, que estava mais difícil. Na outra prova você vai errar uma questão de leucemia, porque você negligenciou, porque é pouco prevalente. Enfim, o perfil do seu erro tende a variar mais. Tende a ser menos aquele tipo de coisa assim, meu Deus, toda prova cai isso aqui, eu erro isso aqui porque eu simplesmente não sei o conteúdo. Então, nesse momento, mais do que em qualquer ponto, é importante direcionamento. Você está entrando agora em uma zona em que você se beneficia muito menos do simples aumento de volume, de estudar mais, porque se você chegou até aqui, provavelmente você já está estudando bastante, mas você passa a se beneficiar cada vez mais de alguém que te fale assim: olha, você precisa olhar tal coisa. É isso aqui. Esse é o detalhe que você não está sabendo e que você não pode errar de novo, porque se aparecer em outra questão, você vai errar de novo por esse conceito. Então deixa de ser algo do tipo, vou estudar gastrosquise, vou estudar onfalocele, coisas da cirurgia pediátrica, e passa a ser, ok, eu não sabia que a gastrosquise era mais ao lado direito, eu não lembrava que a onfalocele era recoberta por membrana e associada a malformações. Passa a ser mais uma coisa assim, no detalhe, porque provavelmente você já estudou isso tudo e simplesmente esqueceu. Então o que você precisa nesse ponto é direcionamento, você precisa esquecer as grandes áreas, esquecer os assuntos, esquecer tudo que te fala assim, você precisa dar mais isso, precisa... Não. E passar para pontos específicos, olhar assim, tá, beleza, é isso aqui que eu não sabia. E aí, quando essa questão aparecer de novo em um simulado futuro, né, alguma questão muito parecida, que cobra ali o mesmo conceito, a mesma habilidade, você não pode errar isso de novo. Simplesmente. Então, nesse ponto, principalmente se você já tem consciência, se você já está tranquilo de que você viu a maior parte do conteúdo, nesse ponto é a hora de você matar no peito e falar, tá, beleza, vou começar só a fazer questão. Não quero mais saber de ficar estudando teoria, não quero saber de ficar maluco aqui assistindo aula, lendo livro, fazendo flashcards que não foram selecionados de forma customizada para mim. E vou só fazer questão, fazer questão, fazer questão, fazer questão, fazer questão. E melhor ainda, fazer simulados e provas na íntegra, né? Porque os simulados e as provas na íntegra vão cobrar tudo de uma maneira muito mais diversa do que se você pegar um bloco de questões, por exemplo, como uma prática livre selecionada por assunto e começar a fazer. Então, faça simulados e provas na íntegra. Chegou a hora disso entrar na sua rotina com muito peso. Nessa época do ano, ali em junho para julho, eu peguei 2 semanas, eram semanas que eu estava mais tranquilo, eu peguei 2 semanas para só fazer simulado. Por quê? Porque a minha finalidade desse ponto em diante era essencialmente entender o que eu não sabia para correr atrás de estudar isso. E aí eu fiz acho que uns 10 simulados ao longo de 2 semanas e vi, tá, beleza, é isso que eu preciso estudar. Ok, não é o grande tema, mas sim conceitos específicos, estilos de cobrança específicos. Ou então, ainda que seja um grande tema, mas um tema que eu negligenciei, que eu achei ali, não, isso cai pouco, cai pouco, cai pouco, e aí quando vê, levou um erro na minha prova. Então, nesse momento, o que eu sugiro que você faça é, você tem que ser testado. Mas não é ser testado de qualquer jeito, não é ser testado assim, vou fazer questões indefinidamente. Você tem que ser testado com provas do estilo das provas que você vai fazer. E por isso eu tenho um convite para você. A gente vai fazer nesse final de semana agora o simulado do Prisma. É só você se inscrever, tá no QR Code aqui da tela, a inscrição é gratuita, depois você tem 7 dias de acesso ao Prisma e nesse simulado você vai conseguir aplicar tudo que eu falei, porque a gente tem a correção pelas habilidades, que eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, você pode acrescentar os flashcards dos seus erros ao seu baralho logo depois, então você vai conseguir aproveitar bastante e ele tem um direcionamento muito grande, principalmente para as provas de São Paulo. Isso não faz com que ele seja inútil para quem vai prestar outras provas, mas é porque o que eu posso falar com propriedade são as provas de São Paulo, que eu passei em todas. Então, se você quer prova de São Paulo, você tem que fazer o simulado do Prisma. O QR Code está aqui na tela, se você estiver assistindo esse vídeo atrasado, não tem problema, de qualquer forma, se inscreve aqui pelo QR Code, que quando tiver o próximo simulado, a gente te avisa. Então, nesse momento, você tem que fazer muito simulado, muito simulado, muito simulado. Aí, beleza. Uma vez que você já tiver listado, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar isso, agora sim você direciona. Joga o seu cronograma no lixo.
Você não pode se prender a cronogramas feitos por outras pessoas, sendo que você já tem agora um desempenho bom e precisa de refinamento, precisa de customização e não de uma solução mágica que vá se aplicar a todo mundo. Te vejo no próximo vídeo e no simulado do Prisma. Até lá!